Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada nessa aqui e contando histórias de terror. Então, vamos lá. Arrepiado. Recortada contra o azul do céu, a silhueta imponente do castelo de Almorou evoca um passado povoado de personagens lendárias, de guerreiros e de heróis, de mouras encantadas e misteriosas donzelas. Todo o imaginário de sonho vivificando de imaginário a história e a cultura das populações vizinhas do milenar castelo. A imponente construção medieval ergue-se na pequena, mais agreste e solitária ilha de Almorou, no meio do formoso e vasto Tejo. Ali, engrossado pelas águas do luso Zezere, das suas elevadas torres avista-se uma paisagem deslumbrante. Perto, prende-nos a atenção a risonha e mourisca povoação do Arrepiado. O seu nome remete para uma lenda a que não falta nenhum dos ingredientes requeridos pela arte narrativa do povo de Ribatejo. Cavaleiros sedutores e jovens de divina formurosa vivem amores ora contrariados, ora bem conseguidos. E tudo acontece naquele lugar privilegiado pela natureza, um lugar disputado pelos homens e pelos deuses, a surpreendente ilha de rochas reluzentes destacadas do areião de eixos doirados. Ilha verde e ocre, sombreada de frescos salgueiras e de copados sobreiros e azinheiras. Quando um frêmito de aragem percorre a ramaria, a moldura esmeraldina reflete-se no espelho mágico do rio. Pescadores e homens seranos navegam as águas profundas e descansam nas aprazíveis praias do Tejo. Casário bragueja nas encostas marginais do grande rio. As povoações do Arrepiado, do Concelho da Chamusca e logo além Tancos, do Concelho de Vila Nova de Barquinha, apresentam aos olhos dos viajantes as marcas de um passado que se desdobra também na venturosa gesta de desbravar a terra e o rio e as matas. Povoações que testemunham a luta cotidiana vivida ao longo dos tempos por povos de diferentes civilizações. Almorou, a pitoresca ilha Tangana, era já um castro romano na era de César. Na decadência do Império Romano, a arruinada fortaleza foi convento e cemitério. A situação estratégica determinou o oscilar de sua posse por senhores de exército, por nobres poderosos. No período de declínio da dominação muçulmana, alguma época de agitação, seguem-se a tempos da pacífica convivência entre moçárabes e os cristãos descendentes dos Godons. Em Almorou, vivia-se ao sabor de algaras moriscas e de fossados dos cavaleiros cristãos que acompanhavam os cruzados nas lutas pela reconquista. Reza a tradição que no século X, a ilha tinha sido conquistada pelo temido Imbani Baqui, filho do lendário Churumbaqui. Este era um mouro dotado de forças superiores. Feito prisioneiro pelos nórdicos da Normandia, logrou-se escapar. Conheceu palmo a palmo a região galega e mais tarde as terras tanganas. Era já muito velho quando decidiu marcar os seus domínios e instalar-se em recônditos e incessáveis lugares, entre serranias e rios profundos, numa região da antiga Lusitânia entre Coimbra e Santarém. A ilha de Morou foi reforçada e dotada de uma zona de residência de lazeres, uma luxuosa alcaçaba, onde Imbeni Baqui dividia o seu tempo entre aventuras guerreiras e os prazeres da música e da poesia. Almorou era um lugar de paz e de recolhimento e uma atalaia vigilante. O poderoso muçulmano amava muito a sua mulher, a doce Fata, da tribo miquinesa. Ambos se orgulhavam de sua filha, Ari, uma jovem de rara beleza e vulgar talento. Os seus cânticos julificaram o coração dos guerreiros de Alá. A sua elegância e arte de bailarina eram afamados em todo Al-Andalus. De Beja, por uma madrugada de maio, chegou uma luzida embaixada. Logo, Imbebaqui mandou que todos os barqueiros e pescadores do rio se apressassem para acolher e transportar ao Morou o seu amado e velho irmão e toda a luzida comitiva que de tão longe viera visitá-lo. Imbexurame, senhor de imensa fortuna e invencível poderio militar, ouvirá falar de Ari. Por ela se decidirá a vir negociar um casamento que haveria de reforçar ainda mais os descendentes do heróico
Churumbaque. A doce Ari veio a saber, pelo zum-zum das mulheres do pátio das estrelas, o que estava a acontecer. Uma nuvem negra parecia lhe pairar sobre a sua juventude. Desde menina, que ela amava a Mãe Rodrigo, moçárabe influente, mensageiro da paz em muitas questões e rivalidades entre mouros e cristãos. Também ele amava perdidamente a formosa Ari. Esperava uma ocasião azada para convencerem os pais de ambos a permitirem o seu casamento. Depois de um longo serão de festejos, Ari esperou que o pai e a mãe se dirigissem para seus aposentos e pediu-lhes para ouvirem. Confiada no amor dos seus progenitores, Ari confessou-lhes o seu romance com a Mãe Roderico. E, rojando-se no lajedo, jurou-lhes que não suportaria nunca casar-se com o velho tio. Irado, Imbibaqui mandou que matassem a filha na mais alta torre da fortaleza. E para quem não tentasse fugir, dizem as pessoas antigas, que, paira isto é, atacaram-na pelos pés como se fazia as cavalgaduras ruins de amansar. Aripeada morria de saudade e paixão. Certo dia, por uma estreita fresta, encontrou uma pomba branca que trazia presa a um laço no pé uma mensagem. Era a notícia de que seu amado Mãe Roderico tinha sido morto numa cilada pelos soldados de Imbebaqui. Nesse mesmo instante, a alma pura da infeliz Ari deixou seu formoso corpo. Aripeada voou no corpo da pomba branca e foi poisar na campa de Roderico. Lá embaixo, frente ao tejo, ao branco cemitério da povoação que o povo passou a chamar de Aripeada, a branca e bela povoação do arrepiado. O menino do quadro. Tudo começou com um pintor italiano chamado Giovanni Bragolin, que em meados de 1940 resolveu retratar seu filho chorando em um quadro. Segundo ele, a beleza está além da alegria. Infelizmente, não foi bem assim que o garotinho entendeu a reflexão artística do pintor e resolveu não colaborar com seu choro, para que o pai fizesse o quadro um tanto quanto excêntrico para a época. Segundo a versão inglesa da história, para que o menino chorasse, Giovanni ordenou que sua esposa segurasse alguns fósforos acesos próximo ao menino, pois ele sabia que seu filho temia e muito o fogo. O garoto passou algumas horas chorando, sem poder mover-se sob a ameaça que o fogo, apresentado por sua própria mãe, irá queimá-lo, o que provavelmente transformou bastante o pobre menino. Por fim, o quadro nasceu, porém, isso não trouxe nada de bom para a família de Giovanni Bragolin. Apenas algumas semanas após o quadro estar finalizado, o garoto veio a falecer entre crises de pânico e manias de perseguição, provavelmente causadas pelo medo imposto pelos seus pais. Não muito tempo depois, o próprio Giovanna e esposa morreram dentro da casa, quando um misterioso incêndio acabou com a casa, a vida e boa parte do portfólio artístico do pintor. Foi então que o primeiro fato misterioso aconteceu, envolvendo o quadro. Apesar do forte incêndio, o quadro permanecia intacto, no meio das cinzas da casa completamente destruída. O quadro ganhou fama como indestrutível na Itália, e logo foram feitas diversas cópias da obra de arte, que percorreram toda a Europa, principalmente embaladas pela constante imigração pós-Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra, que ignorava a história original do quadro, ele se tornou um grande sucesso, sendo que a próxima polícia local chegou a estimar que uma a cada 10 casas teria uma cópia do quadro em sua parede. Foi quando as coisas começaram a sair do controle. Diversos incêndios sem nenhum motivo aparente começaram a ocorrer por toda a Inglaterra, sendo que na maioria das vezes um dos poucos, quando não o único, objeto que resistia ao fogo era o quadro do menino chorando. O caso tornou-se tão banal que um jornal inglês de rotatividade nacional publicou um extenso artigo onde era relacionado uma grande lista de casos onde residências foram completamente queimadas, tendo como objeto que resistiu ao fogo uma cópia do quadro de Giovanni. Na época, a Inglaterra chegou a promover ações públicas para destruir os quadros por todo o país, sendo que na maioria dos comerciantes pararam de vendê-los, com medo de sofrer represálias da população que tremia ao ver a sinistra imagem do garoto.
O caso foi tão sério que o quadro entrou para centenas de boletins de ocorrência da polícia inglesa como a causa do incêndio, sendo aceito como prova até mesmo por juízes da corte ingleses mais baixas. Além disso, é válido contar que o ano de maior número de vendas do quadro foi também o ano em que mais ocorreram incêndios na história da Inglaterra, chegando a contar cerca de 170 incêndios diários sem causas permanentes em todo o país. Ao longo do tempo, muitas variações do quadro foram criadas e copiadas por muitos outros pintores, e estas circularam o mundo todo, chegando a formar uma coleção de pinturas relacionadas ao quadro do menino chorando. Em algumas delas, segundo comerciantes, é possível ver um demônio devorando uma criança, quando virados de lado, e até mesmo ver uma imagem de um incêndio quando estão girados, em uma determinada velocidade. Tudo isso faz que a sequência de quadros do menino chorando façam parte de um grande acervo de ocultismo, quando o intuito da fabricação de tantos quadros como esse não tem explicação, da mesma forma que a maioria dos pintores responsáveis por essas variações do quadro nunca foram encontrados, e muito menos se apresentam publicamente como autores da obra de arte. Mas e você? Já teve um quadro desses em casa? Amor de mãe. Desde criança, Clara acreditava que sua mãe, Helena, era capaz de tudo. Quando ela caía e se machucava, a mãe assoprava o ferimento e o corte parava de doer. Quando Clara tinha pesadelos, Helena a abraçava e dizia com voz doce: "O amor de mãe é eterno, meu bem, nada pode nos separar." Mas um dia, a doença chegou sem aviso. Helena foi definhando, e por mais que Clara implorasse, o amor não foi suficiente para segurá-la. No dia do enterro, o céu chorava junto com ela. Antes de fechar o caixão, Clara segurou a mão fria da mãe e sussurrou: "Você prometeu que nunca ia me deixar." Semanas se passaram, a casa ficou silenciosa, mas o vazio parecia vivo. Às vezes, Clara sentiu o perfume de lavanda da mãe, o mesmo que ela usava antes de dormir. E um dia, em uma madrugada, Clara ouviu passos no corredor, lentos, arrastados. O som vinha em direção ao seu quarto. O coração disparou, mas algo dentro dela, um misto de saudade e desespero, a fez levantar. E ela disse: "Mãe?" Chamou com voz trêmula. O som parou diante da porta. O trinco girou devagar e a porta se abriu. No escuro, uma silhueta apareceu, e uma mulher magra, de cabelos longos, rosto desconfigurado, o rosto pálido como cera. Mesmo na penumbra, Clara reconheceu o sorriso, e ela disse: "Eu disse que o amor de mãe é eterno." A voz meio rouca, quebrada, mas familiar. A figura deu um abraço firme em Clara e nunca mais a soltou, e disse: "Agora você nunca mais vai ficar sozinha, meu amor."